Bom, próximo tema que eu fiquei assim encantado, surgiram 6 novos gráficos no Excel. Vamos para a próxima aba que agora vocês vão ver isso na prática. Subindo aqui um pouquinho, novos gráficos eu vou dividir em parte 1 e parte 2, tudo bem? Então, surgiram 6 tipos de gráficos. Vocês vão olhar e tem todo o material de apoio, tá? Todo. Tudo que eu estou falando, vocês vão ter aí na prática. Então vamos lá. Eu só vou montar um novo exemplo para vocês, mas a parte escrita, modelinho pronto e tabela de apoio já está todinha pronta para vocês aprenderem, estudarem, revisarem e praticarem. Então, material sempre aí como consulta. Quais foram os 6 novos gráficos que surgiram, pessoal? O gráfico de cascata, waterfall, Pareto, que é um gráfico muito usado, tá? A gente sofria muito que tinha que ficar classificando, fazendo a linha, agora ele faz sozinho. O Tree Map, né, muito legal. Histogram, que é o de histograma, que é o de, ele faz assim frequências, né? O de caixa, que a gente chama, que é o box, e o de explosão solar, que é o sunburst. Então o que acontece? São 6 tipos muito bons que já estavam sendo solicitados há muito tempo pela Microsoft, pelos usuários da Microsoft, e agora foram lançados. Então, todo sofrimento passado, agora eles não vão ter mais, inclusive eu. Principalmente para o gráfico de Pareto e de cascata. Tudo bem? Vamos fazer isso na prática? Vamos fazer gráficos novos? Então eu vou pegar algumas tabelas de modelos e a gente vai começar a utilizar e vocês vão ver o que muda ou o que a gente pode implementar com esses gráficos. O primeiro é o gráfico de cascata. O que esse gráfico mostra? É um gráfico muito famoso, né? Ele ilustra rapidamente os itens da linha e os seus dados. Ok? Lembra muito um gráfico de coluna. Porém, ele é eficaz em mostrar o total em execução com os valores que estão crescendo ou crescendo ou descendo, ou seja, adicionando e subtraindo. Isso é muito usado para a questão de DRE, contábil, ou para custos, que fala assim, eu tinha um budget, paguei isso, quanto sobrou? Aí, consegui mais um pouquinho, qual é o saldo? Ou seja, essa brincadeira de totais, né? Vamos dizer assim. Então, olha o exemplo que eu fiz desse primeiro gráfico, pessoal. Receita bruta é meu investimento inicial, meu budget, né? Vamos dizer assim, minha receita. Pode ver que ela está até aqui, ó, como azul. E aí eu tive o custo de receita, é um custo negativo, né? Todo o conceito de fluxo de caixa. Fiz uma continha, receita menos custo de receita, receita líquida. E aí eu tenho outros custos, como água, luz, funcionários, comissão, tudo despesa. Vocês estão vendo? Receita, custo de receita, total da receita líquida. E aí ele vai descendo, mais custos. Qual é o subtotal agora da receita bruta? Aqui, ó. E aí eu tive impostos, aqui laranja, qual é a receita líquida? Isso graficamente é fantástico, porque você consegue saber a evolução, declínio ou crescimento com os totais, os saldos parciais e também baseado numa receita inicial. Olha que legal o azul da receita inicial e todos os totais temporários de acordo com as despesas e quanto ele terminou, que é o último total aqui. Então o gráfico de cascata é justamente isso, ele vai montando uma cascata das informações da sua receita comparando com o saldo final. Vamos fazer uma na prática, vocês verem que simples? Então é assim, eu só seleciono tudo, ok? Tudo que eu já fiz, porque a tabela já está bem posicionada, já tem as contas, os positivos e negativos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui na guia inserir, e olha quem tem aqui agora, ó, cascata. Estão vendo? Abri um novo item, ó, cascata. Tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte, criei um cascata, vou colocar ele aqui em cima do meu, para vocês não se confundirem. Vamos entender. Tá bonito esse gráfico? Nem um pouco. Isso é uma cascata? Não, isso é uma escada. Então não tem nada a ver com o que a gente está falando. Qual é o segredo do gráfico de cascata? Primeira coisa é colocar um design legal, né? Então vamos vir aqui do lado, ó, vocês podem definir um design bem interessante, aí é com vocês. Coloquem um título, né? Aí é livre, gosto do freguês. Para definir um gráfico de cascata, a gente precisa fazer o seguinte, definir quem é a receita inicial e quem são os totais temporários que vão montar a cascata até o total final. Quem é a nossa receita inicial? Não é a receita bruta? Então ela é para ficar aqui destacada mesmo de azul como saldo inicial. Aí agora
esse aqui que é a receita líquida, esse aqui que é a receita operacional bruta e esse aqui que é a receita líquida final, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Aí sim são totais. Então o segredo é fazer assim, ó. Clica no item que você quer totalizar, só no item, ó. Tá vendo que só tá ele selecionado? Com direito e fala isso, ó. Olha o segredo. Definir como total. Cliquei, ele totalizou. Façam isso com as outras. Então vem aqui, definir como total. Vem aqui, definir como total. Prontinho. Então agora sim a gente tem uma cascata de verdade. Começou com uma receita bruta de 30 mil, teve um custo de 3.600, totalizou 26.400, teve mais custos 21.900, teve mais custo 14.900. Então, prontinho, nosso gráfico de cascata está realizado. Entenderam? Olha isso que fantástico para você gerar um indicador gerencial aí na sua empresa, no seu departamento. Usem gráfico de cascata aqui para frente. Ele é muito poderoso para mostrar o desempenho aí dos seus custos, receitas, despesas e subtotais. Certo? Pratiquem, pessoal. Tabelinha de modelo. Façam assim como eu fiz. Totalizem as colunas que vocês desejam e vejam o poder fantástico dessa ferramenta. Vamos ao próximo gráfico. O próximo gráfico é o Pareto. Tá? O Pareto é famosíssimo. Ele é muito usado, né, para detectar a frequência de problemas, não só de problemas, mas principalmente de problemas, né? E aí ele adiciona a linha de Pareto. A linha de Pareto é o que vai mostrar, né, a contribuição, né, em porcentagem de que cada problema ou cada variável que você está trabalhando se move ao longo, né, aí dos itens, tá? Então, o que ele pode te ajudar? Por exemplo, eu tenho uma fábrica e aí eu listei todos os meus defeitos e quantas vezes ele aparece, tudo bem? Então, pode ser, na verdade tem que ser com dados repetidos. Então, olha a minha tabela aqui de exemplo, ó. Falta de matéria-prima, tive 32 ocorrências, né? Vamos dizer assim. Erro na tampa, erro no botão. Você viu que às vezes eu repeti. E aí foi colocando as quantidades. Não tem problema. Agora com o gráfico de Pareto, ele vai agrupar já pelos itens, pelos valores, vai classificar do maior para o menor, montar o eixo da contribuição de porcentagem e traçar a linha de Pareto. Então, o que a gente consegue entender? Ó, que a linha de Pareto, que mostra aqui a contribuição em porcentagem, de acordo com a frequência de ocorrências de defeitos, né? Então, olha, a gente consegue sentir aqui a brincadeira, né? Ó, o cruzamento da variável com as ocorrências. E isso é um conceito, tá? Pareto é um conceito, independente do Excel, é legal vocês estudarem para apresentar. Então vamos lá, vamos fazer esse gráfico? É super difícil, vocês não imaginam como. Eu vou selecionar os meus itens com as minhas frequências, vou vir aqui na guia inserir, e aí eu tenho aqui agora, ó, nesse gráficozinho no modelo de histograma, o segundo modelo, que é o Pareto. Ó, tem uma linha aqui, ó, Pareto. Pronto, cliquei e tá feito. Nada mais que isso, pessoal. Ele já classificou, já não repetiu, agrupou e montou o eixo da porcentagem para traçar aqui o Pareto, né, que é a linha. E aí, agora é design, né? Vocês vão brincar aí com a configuração, colocar um título, por exemplo, curva de ocorrência de defeitos, enfim. Então agora é a criatividade que vai definir aí junto com vocês. Então o importante é saber que aqui na guia inserir tem o Pareto prontinho para vocês usarem a qualquer momento. Tudo bem? Olha lá, ó, mostra a parte relativa de cada fator para o total e mostra os fatores mais importantes. É isso que o Pareto faz. Então, usem daqui para frente, principalmente quem trabalha com produção, qualidade, estoque, né? Segurança de trabalho, enfim, que trabalha com dados e ocorrências. Bem? Próximo gráfico é o Tree Map. O gráfico Tree Map é a visualização ideal para suas fontes de receitas, porque fornece uma visão hierárquica de seus dados e uma maneira fácil de comparar categorias. Não só para isso, qualquer coisa que você quiser apresentar, que para mostrar quanto que a parte está representando entre outras partes, você pode mostrar através do gráfico Tree Map, tudo bem? Então olha o exemplo que eu fiz. Eu montei os grupos e cada material
para grupo. Os grupos se repetem, os materiais não. E a frequência, né? A quantidade de itens para cada grupo material. Então, por exemplo, o grupo de alimentação, eu tenho a carne, leite e o arroz com essas quantidades. Quando eu gerar um gráfico de tree map, olha o que ele consegue entender. Cada grupo que se repete vai se transformar num grupo principal, e dentro desse grupo principal com a cor, vai ter os itens desse grupo, e o tamanho, né, a largura e a altura é proporcional ao volume, às frequências. Então é muito bom usar esse gráfico, você saber aí como é que está aí a proporção, né, não o crescimento, mas assim, como é que está a questão da dimensão das suas variáveis em relação aos seus grupos. Olha que difícil fazer esse gráfico também. Eu vou selecionar, né, os meus grupos, itens e frequências. Vou vir aqui na guia inserir. E olha quem tem aqui agora. Tree Map, gráfico de Tree Map. Olha lá. Pronto. Cliquei, certo? Já está prontinho o meu gráfico. Coloco ali um design que me interessa. Monto o meu jeitinho de apresentar o gráfico. Olha que interessante isso aqui, ó. Coloco um título, né? Participação ou, como pode dizer assim, mapa dos meus grupos de produtos, enfim, aí é com vocês. Brinquem com esse gráfico, ele pode ser muito usado para mostrar essas relações de grupos e subgrupos, hierarquias, né? Então, esse é o gráfico de Tree Map. Pessoal, então vocês viram aí 3 novos gráficos, Tree Map, Pareto e o Cascata, equação à tinta e o compartilhar. Vejo você daqui a pouco e muito obrigado. Até mais.